Sabe aquela história de Adão e Eva que a gente aprende desde criança? E se ela não for, bem, a história toda? A gente vai mergulhar aqui numa outra narrativa, uma visão espiritual que, olha, vira tudo de cabeça para baixo e propõe uma origem bem diferente para todos nós. A grande questão que essa outra história tenta responder é justamente essa. Será que Adão e Eva foram mesmo os primeiríssimos seres humanos? Ou será que o que a gente conhece é só uma peça de um quebra-cabeça muito, mas muito maior? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pensa só. De um lado, a gente tem a linha do tempo bíblica, que coloca Adão ali uns 6.000 anos atrás. Do outro lado, a arqueologia já encontrou provas de que os seres humanos existem há mais de 200 mil anos. Como é que a gente junta essas duas contas? A diferença é gigante. Bom, para entender essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nos pontos que geram dúvidas na narrativa tradicional. Depois, a gente mergulha de cabeça numa linha do tempo espiritual totalmente diferente, que inclusive nos leva para as estrelas. E por fim, vamos ver como tudo isso se amarra de um jeito bem inesperado com a ciência. Então, vamos lá. Começando pelo começo, os questionamentos sobre a história de Adão e Eva e os problemas que, segundo a fonte, essa narrativa apresenta. Olha só que interessante. A fonte que a gente está analisando destaca uma coisa: as profissões dos filhos de Adão. Caim era agricultor e Abel, pastor. Só que a agricultura e o pastoreio são invenções do período neolítico. Isso é milhares de anos depois do surgimento dos primeiros humanos. Então já começa aí um desencontro de datas, né? E tem mais. Essa é a parte que muita gente se pergunta. A própria Bíblia diz que Caim se casou e construiu uma cidade. Peraí, casou com quem? E quem morava nessa cidade? Se Adão, Eva e seus filhos eram os únicos humanos, de onde saiu todo esse povo? É uma pergunta que fica no ar na história tradicional. Pois é, são essas perguntas que abrem espaço para outras interpretações. E agora a gente vai ver como uma perspectiva espiritual diferente tenta responder a essas questões. E a base dessa outra visão vem direto de O Livro dos Espíritos. A ideia central é bem direta. A espécie humana não começou com um homem só. Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Isso, claro, muda completamente o jogo. E essa ideia não surge do nada, não. Ela é super detalhada num livro chamado A Caminho da Luz, que é uma obra bem importante da literatura espírita aqui no Brasil. A autoria é atribuída a um guia espiritual, Emmanuel. Ou seja, a história tem uma origem e um contexto bem definidos. Então, o que essa visão propõe? Que Adão e Eva não são os pais da humanidade. Eles seriam, na verdade, símbolos. Símbolos de um grupo de espíritos mais evoluídos que chegaram aqui na Terra, vindos de outro lugar. Ou seja, eles não começaram a raça humana, mas sim deram início a uma nova fase de desenvolvimento por aqui. Ok, e agora que a história fica, digamos, cósmica. Porque a origem desses espíritos pioneiros, bom, segundo a narrativa, não é deste planeta. A fonte aponta para um lugar bem específico no universo, um sistema estelar chamado Capella, que fica a 42 anos-luz daqui. De acordo com essa narrativa, era de lá que vinham esses espíritos exilados. Tá, mas como essa grande migração espiritual teria acontecido? A história descreve em 3 passos. Primeiro, lá no mundo do sistema de Capella, milhões de espíritos estavam meio que atrapalhando a evolução do lugar. Segundo, a solução foi exilar esses espíritos para um planeta mais primitivo para eles continuarem a própria evolução. E esse planeta era a Terra. E terceiro, aqui eles reencarnaram, nasceram nos corpos dos hominídeos primitivos que já viviam no nosso planeta. Certo! E qual foi o impacto disso tudo? Vamos ver agora as consequências dessa chegada e como ela teria influenciado o surgimento da civilização. De acordo com essa história, esses espíritos de Capella teriam se organizado em 4 grandes grupos aqui na Terra, que seriam a origem de culturas ancestrais muito importantes. A gente está falando dos arianos, da civilização do Egito, do povo de Israel e das castas da Índia. E o ponto-chave aqui é que eles não chegaram e dominaram tudo. A ideia é que eles se misturaram com as populações que já existiam aqui, eles teriam trazido conhecimentos mais avançados sobre agricultura, organização social, e isso teria dado um empurrão, acelerado o desenvolvimento de todo mundo no planeta. Ok, é uma história espiritual e tanto. Mas e a ciência? Onde ela entra nisso? Bom, é aqui que a fonte tenta conectar os pontos com descobertas científicas que vieram bem depois. Olha só que curioso.
Muitos anos depois desse livro ser escrito, lá no ano 2000, um estudo de DNA feito por pesquisadores de universidades de peso como Emory e Stanford trouxe uns dados bem interessantes. O estudo chegou à conclusão de que os seres humanos modernos descendem de, no mínimo, 18 linhagens genéticas femininas diferentes. 18! Isso meio que bate de frente com a ideia de uma única Eva, uma única mãe para toda a humanidade. E quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, os paralelos que a fonte aponta são bem claros. A narrativa de Emmanuel fala de populações que já existiam na Terra. A ciência aponta a África e a Ásia como berços da humanidade. A história fala da chegada de grupos avançados. A ciência fala da migração do Homo sapiens para a Europa. E o mais forte, a ideia de que não viemos de um único casal bate com a descoberta de múltiplas linhagens genéticas. No fim das contas, o que fica é uma ideia provocadora. Uma história que tenta amarrar o espiritual com o científico e que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. E se a nossa história for muito maior, muito mais complexa do que aquilo que está escrito nas pedras ou no nosso próprio DNA?